Olá, pessoas. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo João e eu falo sobre história, atualidades e algumas coisinhas mais aqui no programa da Universidade para Todos. E hoje eu venho aqui retomar um tema que eu comecei falando ainda lá no mês de março, que já tem vídeo aqui produzido a respeito, que é a questão do colonialismo, né? Do colonialismo sobre o continente africano, em particular. Eu fiz um primeiro vídeo falando um pouco, ficou um pouco longo demais, inclusive, falando ali um pouco sobre a periodização, sobre como estava o grau de preparo das nações africanas prévio à década de 1880, né? Abordei um pouco das diferenças ali entre os períodos, né? E principalmente dei ali um destaque no caráter, digamos, revolucionário, no sentido de termos ali uma ruptura muito radical com os modelos sociais, culturais, políticos com os quais essas sociedades se relacionavam e com os quais eles passam agora a ter de se relacionar. Então, se pegarmos ali um recorte entre 1880 e 1914, temos uma diferença muito grande. Né? O continente africano tinha uma dominação bastante, tinha ali uma presença, né, bastante pequena de nações europeias, daquelas que começaram aquela primeira expansão ainda lá no século XVI, e a partir nesse intervalo, 1880 e 1914, o continente basicamente é todo dominado. Então é algo impressionante, né? E aí a gente tem que ressaltar o fato da Revolução Industrial ter causado ali uma potencialidade bélica, né, a partir da ciência, da tecnologia que estava ali se desenvolvendo no continente europeu, que sobrepujou a força das nações africanas. Esse não é um papo para esse vídeo. O vídeo que eu estou fazendo aqui hoje é para falar um pouco das teorias que se propuseram a explicar as motivações que levaram à conquista, né? Afinal de contas, por que as nações europeias foram conquistar, né, foram expandir seus domínios no próprio continente africano e também no continente asiático? Né? O que motivou isso? Então, vamos tentar trazer aqui, basicamente, a partir de três eixos, e esses três eixos se subdividem um pouco, mas vamos tentar trazer algumas dessas teorias. Né? A primeira delas, que eu vou bater de cara aqui, que é uma teoria que é fundamental, ela não pode nunca ser deixada de lado, mas que por muito tempo foi tentado deixá-la de lado, é a teoria econômica. Né? E aqui eu já abro um parênteses, a teoria econômica, ela principalmente a partir ali do momento no qual o comunismo se tornou ali um perigo para as nações capitalistas, ela perde a sua relevância, né? Porque atrelar os interesses econômicos do capitalismo ocidental a um processo de subjugação e dominação em outras nações pegava um pouco mal para as elites ali do final do 19 e início do 20, porque atrelava toda a lógica do sistema econômico ao qual eles faziam parte, pertenciam e defendiam, a um processo de subjugação de outros povos. Então, tentou-se ali apagar um pouco do elemento econômico da jogada em função da defesa, da manutenção de uma ideologia em particular. Mas o que prega, o que diz a teoria econômica? Essa teoria que é muito trazida ali por John Hobson, por Vladimir Lenin, por Rosa Luxemburgo, é a teoria que entende que o desenvolvimento capitalista no continente europeu ele chega em um momento temos uma superprodução, uma supergeração de capacidade produtiva e você tem um subconsumo dessa mesma capacidade. Então, como você tem uma produção que não é absorvida dentro do próprio continente europeu e não só uma produção, mas uma capacidade produtiva que não é absorvida dentro do próprio continente europeu, você tem ali a necessidade do sistema de se expandir, ou seja, de criar ali uma verdadeira política de pilhagem, de você ter ali uma expansão para além das fronteiras nacionais. Então, você tem a necessidade de escoar essa capacidade produtiva para outras localidades do globo. E aí, para garantir a lucratividade, você precisa que esses mercados sejam cativos, que eles não façam, não tenham ali a total independência para negociar com quem bem entendam. Então, você tem ali um domínio que acaba se fazendo ou apenas de um ponto de vista econômico ou politicamente, diretamente feito mesmo, para garantir
esse mercado, né? E não só esse mercado, né? Nós temos também a questão da mão de obra barateada, as matérias-primas ali também que os capitalistas ali teriam então acesso privilegiado. Então, você tem o escoamento da capacidade produtiva dos produtos que seriam consumidos também nessas novas localidades, uma geração de mão de obra também barata e também a utilização dos recursos locais de forma barateada, potencializando os lucros daquele que produz. No caso, inclusive, o Lenin ele vai entender que essa lógica seria um estágio superior do próprio desenvolvimento do capitalismo e que ele seria ali a fundamental peça que motivava a luta pela partilha do mundo. Inclusive, para ele, essa seria a grande causa da própria autofagia do sistema, porque, dado o momento no qual você teria ali os capitalistas vivendo da renda dos seus investimentos, tendo dominado ali, monopolizado os mercados internacionais, você teria ali as nações mais jovens lutando pela reconfiguração do jogo. Então, né, que inclusive essa seria uma das grandes características desse estágio do capitalismo. O imperialismo marcaria ali um momento do qual o sistema sairia de um momento pré-monopolista para um momento mais monopolista ou monopolizador dos mercados internacionais, né? O John Robson não necessariamente achava que isso provocaria a queda do sistema, né? Mas Rosa e Lenin entendiam isso. Inclusive, aliás, a própria Rosa, ela faz uma história do imperialismo, inclusive dentro de uma longa duração. Ela vai entender que o capitalismo, em seu momento de desenvolvimento, em seu nascimento no continente europeu, ele age de maneira imperialista dentro do próprio continente. Então, ele vai se expandindo dentro do continente, e no momento no qual você não tem mais para onde ir, ele precisa se expandir para outros continentes. Então, essa é a teoria econômica, né? Muito trazida pelo John Hobson, pelo Vladimir Lenin, pela Rosa Luxemburgo, uma teoria de bastante importância e, como eu já falei, foi meio que renegada por um período de tempo. Traria aqui mais duas, né? Temos aqui também a teoria psicológica, e aí podemos subdividir em três, né? Da, uma que fala do darwinismo social, outra que fala ali do cristianismo filantrópico e humanitário, e uma última que fala de de um sentimento natural humano de dominação. Então, nós temos essas três possibilidades. Né? O darwinismo social, vocês talvez já tenham ouvido falar em outros momentos. A do darwinismo social é aquela que pega a teoria do Darwin, cria ali uma interpretação meio bizarra e aplica ela para análise cultural. Você tem o entendimento ou a justificativa retórica do processo de domínio a partir da lógica da luta pela sobrevivência e pela sobrevivência daquele que é mais apto e mais forte. Então, o pessoal, né, como Herbert Spencer, por exemplo, eles vão entender que a cultura europeia ela é a mais bem desenvolvida, e isso ficava claro pelo sistema econômico, pelo sistema político, pela capacidade de produção e geração de riqueza que o continente teria desenvolvido, e isso seria a marca clara da capacidade de adaptação da raça branca europeia. E isso, portanto, justificaria a conquista dos povos menos aptos. Inclusive, isso estaria totalmente justificado pela lógica da subjugação do mais fraco pelo mais forte. Isso é uma lógica biológica, pura e simplesmente, né, como eles gostariam ali de colocar. Estava ali já tudo justificado dentro de uma teoria racializante dos povos. A outra, ela já é baseada mais numa perspectiva cristã, um cristianismo mais evangélico, que entendia que os povos desses outros continentes, marcadamente a África, eles precisavam aprender sobre as boas novas, né? Aprender sobre Cristo, aprender sobre a palavra. E fazendo isso, né, ensinando eles sobre a palavra, na verdade, você estava agindo ali na salvação dessas almas. Então, havia um objetivo filantrópico em avançar sobre o continente africano.
A última desse aspecto, essa última subdivisão dessas teorias psicológicas, fala de um sentimento de dominação, meio que seria meio atávico ali do ser humano, estaria ali presente meio que na constituição psicológica dos indivíduos, que é a busca pela dominação, né? Segundo alguns teóricos, a espécie humana se caracterizou por buscar dominar território e dominar os outros, e aí, portanto, o imperialismo estaria embasado de um aspecto meio que da natureza humana, né? Inclusive, né, segundo alguns desses teóricos, o próprio capitalismo seria anti-imperialista, porque como o capitalismo estaria calcado no comércio, né, a sua lucratividade, o seu poder vem a partir do comércio, você não poderia ficar partindo para cima, fazendo guerra e dominando outros povos, porque o seu interesse, na verdade, é comercial e não de dominação política, né? Então, você tem ali uma defesa do sistema capitalista, porque ele seria, em tese, anti-imperialista, né? Ou seja, veja que bate de frente direto com a teoria econômica lá trazida por Lane, por Rosa e tal. Então, essas teorias acabam recebendo grande valorização em função disso, né? Porque ela bate de frente com essas teorias mais pautadas no entendimento que o sistema capitalista estaria relacionado com a dominação colonial. Um último eixo, ele traz questões diplomáticas, questões político-diplomáticas. Ah, Em um primeiro ponto, fala ali da questão dos prestígios nacionais. Nós tínhamos ali, então, nações que buscavam garantir a sua relevância internacional a partir do número de colônias que tinham. Então, por exemplo, a Rússia ela não tinha muito acesso ali à região dos Balcãs, então ela volta-se para o domínio na região da Ásia. Né? A Inglaterra estava meio que ali insulada pelo mar, então ela estava deslocada do continente europeu, então ela demonstrava o seu prestígio a partir do seu número de colônias, o que não era pouco, hein? E outras nações, né, como a Alemanha e a Itália, que se unificaram ali de maneira relativamente tardia, elas precisavam demonstrar o quão eram relevantes no sistema internacional a partir também da corrida imperialista, né? Inclusive, né, outras nações menores, digamos assim, né, como, por exemplo, Portugal e Holanda, nesse contexto estariam, inclusive, também olhando novamente para trechos de seu império colonial, aquele império colonial, inclusive, formado ainda lá desde o século XVI, que passou por um momento ali de uma certa, né, desatenção, principalmente a partir do momento que a América ela se torna independente, mas que Portugal então volta a olhar novamente, principalmente para suas colônias no continente europeu. Então, essa seria a ideia do prestígio nacional, né? Nós também teríamos a ideia do equilíbrio de forças, e essa eu acho assim, bastante interessante, porque a ideia do equilíbrio de forças, ela meio que atribui à Europa meio que uma característica da busca permanente pela paz. No caso, o retalho que é feito, então, no continente africano, ele é justificado pelo fato de que as potências estavam buscando esses espaços coloniais e esses espaços coloniais, essa busca por esses espaços coloniais começa a gerar alguns desentendimentos e para garantir então que esses desentendimentos não levassem a um processo de guerra, nós temos a Conferência de Berlim, que então atribui ali, olha, cada território para cada uma das potências. Então isso evitaria uma guerra, né? Então, prestígio nacional, a teoria ali do equilíbrio de forças e perceba uma coisa assim que eu acho interessante. Todas essas teorias, elas meio que ignoram particularidades de dentro do próprio continente africano, né? Você traz ali muito uma análise desse período a partir da ótica da história da Europa e ignora a dimensão histórica do próprio continente. Então, é interessante perceber, e alguns historiadores trouxeram isso, como
o fato de que o imperialismo, embora nós tenhamos ali um novo imperialismo a partir do final do século XIX, ele não está apartado daquele processo que começa ainda lá no século XVI. Temos aqui uma longa duração. E aí, o que a gente tem? A gente tem ali um processo de conquista, ou de tentativas de conquista, de guerras intensas, que provocarão ali mudanças nas sociedades africanas. Teremos rivalidades que serão bastante incentivadas, teremos ali sociedades que serão ali desvirtuadas, teremos ali um verdadeiro processo de roedura de muitas estruturas políticas e sociais a partir da chegada europeia no continente. Então, nós temos ali particularidades que acabam sendo ignoradas. Então, por exemplo, muitas lideranças que no século XIX, por exemplo, estavam lucrando com a parceria com a Europa, não queriam, por exemplo, perder potencialidade de rendimento, então lideranças essas não necessariamente estarão na resistência contra a invasão europeia, muito pelo contrário. Então, elas estarão, inclusive, ajudando, e se for uma liderança que tem ali um fluxo de grana interessante, você tem a possibilidade de ter ali um acesso econômico a partir do próprio local, que ajuda na própria dominação. Então, veja que a África às vezes é entendida como uma região meio ingênua, né, que não tem, como se não tivesse gente escrota lá dentro também, como se não tivesse os interesses econômico-políticos de indivíduos internos ao continente. Então, não é porque e reconhecer isso de maneira nenhuma diminui a barbárie que foi a conquista europeia do continente. No entanto, um dos produtos desse próprio imperialismo é a nossa tendência de ignorarmos o próprio continente e as próprias particularidades sociais das nações desse continente no processo de entendermos a conquista a partir do ano de 1880. Então, percebam essas questões. Para finalizar, eu entendo que a teoria econômica ela jamais pode ser ignorada, mas as noções dos equilíbrios de força dentro do continente europeu, eles também devem ter ali a sua devida atenção, e a dimensão africana também não pode ser esquecida. Como eu sempre falo, a história não se explica a partir de um único elemento causal. Nós precisamos ter uma visão ampla da conjuntura que leva a determinados processos históricos, e sempre prestem atenção nos desenvolvimentos temporais. Então, por esse vídeo é isso, espero não ter ficado muito longo, e até um próximo momento. Até mais.